Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que você esteja com saúde e sua família também. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar verbo. E verbo parece aí que espanta, né? Porque, tia, é muita conjugação, é muito tempo, é moda, é muita coisa, né? Só que nós vamos por partes, tá? E a gente vai aqui ver alguns macetes para nós compreendermos como que funciona esse verbo na norma padrão, tá? Que é a norma que a gente aprende lá na gramática e que a gente precisa, logicamente, entender para utilizarmos nos textos mais formais, ok? Então, vamos lá. Hoje, de forma mais específica, nós vamos ver os tempos derivados do presente, tá bom? Muito bem. Então, para que nós precisamos entender o verbo e perceber aí os tempos, como que acontece essa derivação? Olha só, é porque a gente precisa compreender os mecanismos estruturadores da língua, implicados nas regularidades traçadas pela gramática. Ou seja, a gente precisa aprender os mecanismos, os recursos que essa estrutura nos traz para podermos entender como que esses recursos são úteis na gramática, tá bom? E aí, a conjugação verbal, ela é importante para percebermos a relação entre a forma e o significado de cada item da conjugação. Porque, logicamente, a gramática não existe por acaso, tudo isso é colocado para que nós possamos compreender e somar na hora de entendermos um texto, né? Na hora de construir aí os efeitos de sentido, certo? Então, nós vamos focar hoje no sistema de derivação. Por quê? Porque aquelas várias conjugações que às vezes a gente tem na gramática, né? Inclusive tem no livro texto de vocês, é para consulta, é para tirar dúvidas, não necessariamente para você ter que decorar tudo aquilo, porque é impossível, tá? Então a gente precisa partir desse pressuposto aí. Eu preciso compreender o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou estudando. Nesse caso aqui nós vamos ver os sistemas de derivação, para então a gente conseguir, a partir de um exemplo, conjugar outros verbos, porque a terminação é igual, tá? Então nós vamos ver isso agora. Olha só. Presente do subjuntivo. Vamos lá. Relembrando, subjuntivo é o modo que indica dúvida, né? Que indica incerteza. Então vamos lá. Como que acontece esse presente do subjuntivo? Ele é formado do presente do indicativo, que é o modo verbal que indica certeza, né? Permutando a desinência ou da primeira pessoa do singular. Vamos lá. Olha só. Por exemplo, a gente tem que pôr o e nos verbos terminados em a. Olha aqui o exemplo, ando, né? Eu ando, no caso do presente do indicativo, que indica certeza. E aqui no subjuntivo fica como? Como se fosse assim, que eu ande, né? Então a gente só mudou a desinência. Lembra lá do nono ano que você estudou as formas, a estrutura do verbo, a estrutura das palavras? Quando a gente estuda estrutura e formação das palavras. Lá a gente entende que o verbo tem radical, tem vogal temática, tem as desinências. Então, relembrando aí, aqui eu tenho radical, ande, né? E aqui no final são as desinências, tá? Essas desinências, elas vão mudando, porque o radical, ele não muda. Na maioria dos verbos, ele não muda, ok? Então, quando você observa aqui, ó, no presente do indicativo eu tenho o, né? E no presente do subjuntivo eu tenho o e. E assim fica fácil para você entender que só mudou a desinência, ou seja, a parte final do verbo, tá? Outro exemplo é para a gente pôr o a nos verbos terminados em er ou ir. Olha só os exemplos. Vendo, como é aqui no presente do indicativo, né? Como é que fica então no subjuntivo? Venda, por exemplo, que eu venda, tá? Então a gente coloca o a aqui no final. A mesma coisa com parto, do verbo partir, né? Terminado em ir. Ficamos com parta aqui no subjuntivo, ok? Continuando. Os verbos terminados em IAR são regulares e conjugam-se, por exemplo, como confiar. Então, olha aqui o exemplo. Eu confio no presente do indicativo. Como é que fica no subjuntivo? Que eu confiei, ok? Relembrando, quais são, o que são as formas
risotônicas. Olha só, a gente precisa entender isso para poder compreender essa próxima parte aqui. É quando a sílaba tônica se encontra no radical da forma verbal, tá? Então o verbo está ali conjugado e a sílaba mais forte, que é a tônica, não necessariamente com acento, né? Porque pode ser tônica sem acento, a força ali da sílaba. A gente consegue perceber então quando essa sílaba tônica é encontrada no radical. Aí a gente chama de forma risotônica. Olha aqui os exemplos, ó. Já os verbos terminados em EAR conjugam-se, por exemplo, como passear. Observem, sofrem o acréscimo da vogal I nas formas risotônicas, ou seja, nas formas que temos o radical, temos a sílaba tônica no radical. Olha só, passeio, tá? Passeias, passeia, passeamos, passeais, passeiam. Então a gente vê aqui, ó, as formas risotônicas justamente no radical, né? Passeio, olha aqui a força no radical, tá bom? E no subjuntivo, como é que fica? Ocorre também a mesma irregularidade. Olha só, como é que fica? Eu passeio, olha aí, fica eu passeie, passeies, passeie, passeemos, passeis e passeiem. Ou seja, eu tenho aqui essa força da mesma forma, na primeira pessoa, na segunda e na terceira, tá? Aqui, por exemplo, não é mais risotônico. Passeeis, o final é que tá com força, não é a primeira parte, tá? Que é o radical, e sim o final. Então, a gente consegue perceber essa diferença aí com o uso da vogal I. Bem, e os verbos terminados em IAR? Como é que a gente consegue fazer essa adaptação na hora de fazer essa derivação? Olha só, tem 5 verbos terminados em IAR que conjugam-se no presente do indicativo e do subjuntivo, como os terminados em EAR. Quais são? Esses aqui, ó, que gera muita dúvida em algumas pessoas. Mediar, como é que fica? Eu medeio, tá? Que eu medeie, no caso aqui o indicativo e aqui o subjuntivo, tá? Ansiar, eu anseio, não é eu ansio, é eu anseio. E aqui no subjuntivo que eu anseie, tá bom? E o verbo remediar, no indicativo eu remedeio e no subjuntivo que eu remedeie. Mais 2. Incendiar, no indicativo eu incendeio e no subjuntivo que eu incendeie. E odiar, no indicativo eu odeio e no subjuntivo que eu odeie, tá ok? Então a gente consegue perceber aí esses 5 verbos que têm essa estrutura. Há uma diferença nítida entre o uso do imperativo, agora indo para o modo imperativo, que é o que indica a ordem, em situações informais e em situações formais, tá? A mistura de tratamento em segunda pessoa e terceira pessoa acontece muitas vezes. Olha só esse exemplo aqui que todo mundo já ouviu e já viu na TV, né? Aquela musiquinha da Caixa. Vem pra Caixa você também. Olha aqui, ó. Informal é exatamente assim, né? Como eu acabei de falar. E aqui no formal seria como? Seria vem para a Caixa tu também. Ou então, venha para a Caixa você também. Porém, com a informalidade, às vezes para dar certo ali numa propaganda, para encaixar melhor no ritmo da musiquinha, às vezes acaba acontecendo essa adequação, tá bom? Agora vamos para alguns exemplos, mais exemplos do que eu estou falando aqui para vocês. Olha só, em relação àquela primeira regra que eu falei dos verbos. Assim como eu controlo, no verbo controlar, eu controlo, o tempo aqui é o presente do indicativo. Meus gastos é de esperar que o governo também controle os seus. Então, ó, que ele também controle no subjuntivo. Aqui não está indicando certeza, aqui está indicando dúvida. A certeza a gente tem aqui, certo? Pelo microscópio, hoje eu vejo, certeza, né? Indicativo. Coisas que ontem não via. É possível que, por meio de outra invenção, no futuro se veja, ó, é possível, uma possibilidade, o modo subjuntivo, né?
É possível que por meio de outra invenção, no futuro se veja algo que hoje não se vê. Então aqui a gente percebe a utilização daquela regrinha que eu falei agora há pouco, da derivação, ou seja, da mudança e da desinência no verbo. É claro que com o nosso uso, muitas dessas expressões vocês já sabem, tá? Mas é importante conhecer aqui o nome dessas expressões, como que isso funciona para poder compreender, beleza? Lá na apostila vocês têm alguns exercícios que trazem essas regrinhas e uma tabelinha um pouco maior também mostrando outros exemplos para que vocês possam fazer as adaptações nos verbos nos exercícios. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro, tá? E aí façam esse exercício da apostila e também do caderno de exercícios sobre esse assunto aqui. Um abraço e até a nossa próxima aula.